Nós estamos diante do Monte Calvário, Gólgota, ou o Monte da Caveira, porque este monte em que Jesus foi crucificado conserva ainda, depois de quase 2000 anos, o formato de uma caveira humana. E o símbolo disto é que Jesus, com a sua morte, matou a morte. E como os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam esta dramática passagem a respeito da crucificação de Jesus, seria até simplório se nós limitássemos esta narrativa apenas a um autor. Por isso, neste momento, eu vou fazer uma leitura para você que está contida no Evangelho Reunido, que traz o relato entrelaçado das 4 testemunhas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o texto aqui a respeito da crucificação diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele, provando-o, não quis beber, e ali o crucificaram. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E era a hora 3ª quando o crucificaram. E também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, um de cada lado, e Jesus no meio. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz por cima da sua cabeça com a sua acusação. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus, pois, leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Quando Jesus foi crucificado, segundo estudos e através do software Calendário Permanente, nós podemos ter mais ou menos uma data bem aproximada de quando isso ocorreu. Provavelmente, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã da sexta-feira, dia 9 de abril do ano 27 da era atual. E eu quero fazer agora alguns comentários a respeito da crucificação de Jesus. Primeiro, que lhe ofereceram aquela mistura de vinho e mirra. Aquilo era um anestésico. Era costume naquela época dar uma bebida forte, inebriante, estonteante para o que estava prestes a morrer. Esse costume é bem antigo. Lemos em Provérbios 31, versículo 6, num texto escrito 900 anos antes de Cristo, assim: dai bebida forte ao que está para perecer, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua miséria e do seu trabalho não se lembrem mais. Quando Jesus estava prestes a perecer, aí no Calvário, lhe ofereceram um narcótico, a droga, para que ele ficasse aéreo, para que ele ficasse dopado, mas Jesus não quis se dopar. Era como fazer uma cirurgia profunda sem anestesia. Mas Jesus tinha que sentir nele todas as nossas dores e os nossos pecados, por isso não recebeu o anestésico. O grande evangelista do século XX, Billy Graham, ele dizia, comentando a frase dos comunistas que zombavam dos crentes
afirmando que a religião era o ópio do povo, a droga do povo. E Billy Graham disse assim: mas não o cristianismo, porque ofereceram droga para Jesus e ele não quis. E isso de fato aconteceu, porque Jesus queria estar bem consciente a respeito da redenção da humanidade. O costume de crucificar pessoas, pregando-as no madeiro, é bem antigo. A gente vê um relato aqui no Antigo Testamento que o próprio Faraó, 18 séculos antes de Cristo, costumava fazer isso no Egito. Está escrito assim em Gênesis 40, versículo 19. Dentro de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no madeiro. Os judeus também penduravam pessoas em madeiros. O relato mais antigo de que os judeus faziam isso está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 26, ou seja, 14 séculos antes de Cristo, onde está escrito: depois disto, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros. Mas naquela época, somente pessoas já mortas eram penduradas em madeiros e ficavam expostas. Os fenícios foram os primeiros a pregar no madeiro pessoas vivas. E os supliciados ficavam ali pendurados, agonizando até morrerem num espetáculo de horror e agonia. E o objetivo desse tipo de pena de morte era aterrorizar os rebeldes, os criminosos. Esta prática de crucificar pessoas vivas correu o mundo, e Alexandre o Grande, no século 3 a.C., ele pendurou no madeiro 1000 rebeldes vivos na cidade de Tiro. Como que esse costume evoluiu para uma cruz com 2 travessas, uma vertical e outra horizontal? Essa travessa horizontal foi acrescentada muito tempo depois, e a vítima era amarrada viva naquela travessa horizontal e depois encravada ali. E os romanos, ao conquistarem o mundo antigo, popularizaram esse tipo de execução. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele conta que no ano 4 a.C., o general romano Varo pendurou no madeiro, aqui mesmo em Israel, 2000 judeus rebeldes, deixando-os em um suplício público por toda parte. O general romano Varo crucificou 2000 judeus em vários pontos de Israel para aterrorizar os dominados, para que ninguém se atrevesse a enfrentar o Império Romano. E assim, esse costume correu o mundo. 3 tipos de cruzes eram usadas para crucificar uma pessoa. A primeira dela era chamada decussato. Ela tinha o formato de uma letra Y, onde nas 2 pernas da letra Y, não é? No madeiro, ficavam os braços espetados. Geralmente eles usavam árvores para isso. A árvore sempre tem um tronco principal e galhos que se abrem em formato de V. Então, a princípio usavam árvores que estavam já no chão para pregar os condenados vivos e deixá-los ali agonizando. Depois tinha o tipo de cruz comissura, para aqueles lugares onde não havia árvores. Os carrascos faziam a junção de 2 madeiros, como se fosse uma letra T. E comissura justamente significa juntura. E era muito usado também esse tipo de cruz. E tem a cruz imisso, que também é chamada de cruz latina ou grega. Ela tem o formato do sinal de mais. E esse parece ter sido o tipo de cruz em que Jesus foi crucificado. Mas, de qualquer maneira,
a crucificação era algo horrendo. Deixe-me explicar para você algumas coisas. Na hora em que o condenado ia ser executado, ele era deitado sobre o madeiro, suas mãos e braços amarrados, e os carrascos faziam isto por dois motivos. Primeiro, para evitar que a pessoa que ia ser crucificada, na hora de bater o prego, tirasse a mão. Estando o braço amarrado, ela não conseguia se mexer, facilitava o trabalho dos carrascos. E o outro motivo é porque quando eles suspendiam o condenado no madeiro, entre o céu e a terra, o seu corpo ficava amparado pelas cordas. Não sabemos se Jesus foi também amarrado e se ele foi ali pregado. Fizeram alguns estudos de que a crucificação pela palma da mão não suportaria o peso de um homem, a carne se rasgaria. Por isso muitos acreditam que os pregos eram enfiados no pulso, entre os ossos, e a dor era lancinante, horrível. Porém, a crucificação pela palma da mão não é totalmente descartada, porque já que o condenado estava amarrado com cordas na travessa horizontal, o seu corpo ficaria suspenso no ar. Mas os evangelhos não contam para a gente se Jesus foi amarrado, mas apenas que ele foi crucificado. E crucificado quer dizer em madeiros cruzados. Por isso que eu acredito que Jesus foi crucificado nesse tipo de cruz, a cruz imissa, não é? Ou imisso. Muito bem. Em cima da cabeça do condenado ficava uma plaquinha com a sua condenação. E a condenação de Jesus, a acusação contra Jesus, o crime que ele cometeu foi ter sido o rei dos judeus. Mas quando Pilatos escreveu aquele título em 3 idiomas, e nos principais idiomas do mundo antigo, ou seja, em latim, que era a língua do Império Romano que havia conquistado o mundo, em grego, que era a língua da cultura que os nobres falavam, e em hebraico, significa que Jesus, portanto, não morreu apenas pelos judeus, mas por todos, pelo grego, pelo romano, enfim, por todos os moradores da terra. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Imagine nesse sol da Palestina, eu vou dizer para você agora, são 8 horas e 25 minutos aqui em Jerusalém. Você veja que o sol começa a apertar. Jesus brutalmente torturado, ferido, machucado, com o corpo retalhado, a coroa de espinhos na cabeça, já todo desfigurado pela sessão de pancadaria que ele sofreu. Jesus, finalmente crucificado às 9 horas da manhã, com esse sol forte batendo nas feridas abertas, na pele retalhada e o calor do dia só aumentando. Jesus ficou pendurado no Monte Calvário das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, quando morreu. E os evangelhos nos relatam que ao meio-dia esse sol forte desapareceu. A lua também, nenhuma estrela foi vista e houve trevas em toda a terra. Eu creio que isto ocorreu por alguns motivos. Primeiro, para aliviar o Messias sofredor, porque o sol era uma tortura extra na pele do Senhor Jesus, na sua carne. Eu creio que o sol desaparecendo e vindo densas trevas neste lugar, houve uma refrigeração no ambiente. Aquilo, de uma certa maneira, aliviou a dor de Jesus. É como se o sol dissesse: estou vendo o que os homens fazem com ele e não quero participar desta tortura que estão fazendo no meu Criador. É como se o sol, a natureza, se recusasse a participar de tamanha barbaridade. E o outro motivo é porque Jesus disse: esta é a hora
e o poder das trevas. E mais um motivo ainda, eu acredito que tudo se escureceu porque a luz do mundo estava se apagando. Naquele momento, a humanidade estava recebendo o maior favor de Deus. O maior favor que um pai poderia fazer por estranhos, sacrificando o próprio filho. A luz do mundo foi se apagando e a terra se escureceu. Naquela hora, Jesus cita uma frase em aramaico. Ele reúne as poucas forças que tem. Ele olha para este céu agora todo escuro. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E ele está dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, ele não estava desamparado. Mas é difícil para um pai. É difícil para um pai ver um filho ser torturado até a morte sem merecer. É difícil para um pai contemplar o filho único, o filho amado, morrendo por pecadores. E mais ainda, sendo esta a vontade do Pai. O Pai queria que ele morresse crucificado. E Jesus, antes da cruz, lá no Getsemane, ele orou 3 vezes dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando veio o anjo confortar Jesus, ainda no Getsemane, ficou claro que não havia outro meio, que era da vontade do Pai que ele fosse crucificado. Então, as trevas, naquela tarde, tudo escuro, é como se o céu, olhando para a terra, não quisesse ver. É como se os anjos virassem o rosto. É como se o céu inteiro chorasse, porque o único justo que já viveu neste planeta, o único que fez a vontade do Pai do princípio ao fim, o único que viveu sem nenhum pecado e só fez o bem e só pregou amor, estava perecendo pelos injustos. É impossível ficar indiferente a este sacrifício. Você pode gostar do Buda, a escolha é sua, mas o Buda não sofreu nada por você. Você pode gostar do Maomé, a escolha é sua. Você pode escolher a religião que você quiser, mas me perdoe, Maomé não sofreu nada por você. E eu digo mais, entre todos os líderes de grandes religiões do mundo, nenhum teve autoridade de dizer: eu e o Pai somos um. Só Jesus. Você pode continuar vivendo do jeito que você quiser. Você pode fazer de conta que isso não aconteceu. E você pode até dizer: eu não tinha nada a ver com isso. Mas a verdade é que ele morreu pelos meus e pelos teus pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que ele foi torturado da cabeça até os pés e não ficou uma parte sã no seu corpo. Porque ele também estava levando todas as tuas enfermidades. Você quer ter paz? Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Você quer ter saúde? Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você quer ter salvação? Você quer ser salvo? Ele levou sobre si todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades.
Você quer ter vida de verdade? Ele deu todo o seu sangue para que você tenha vida, porque a palavra de Deus diz que a vida está no sangue. Mas não um sangue qualquer, o sangue sem pecado, o sangue puro de Jesus. Quer tudo isso? Então, neste momento, abra o teu coração. Abra. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração assim, ó. E faça essa oração comigo. Você quer entregar a vida para Jesus agora? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então ore assim comigo, com a mão direita sobre o teu coração. Ore assim. Meu Deus e meu Pai, eu recebo agora o Senhor Jesus e o seu sacrifício por mim. E eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Apaga as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, porque a partir de agora eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continue assim, com a mão direita sobre o teu coração. Deixe-me orar por você aqui, diante do Monte Calvário, do Gólgota, do Monte Caveira, o lugar da caveira. Deixe-me orar por você agora, que tomou a sábia decisão de receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, eu levanto os meus olhos neste mesmo céu que Jesus Cristo levantou os olhos. Eu contemplo o mesmo céu que o Senhor contemplou há 2000 anos atrás. E eu oro por esta pessoa que compreendeu o sacrifício de Jesus, que Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. E eu peço ao Senhor que abençoe esta pessoa que entregou a vida ao Senhor. Escreve o nome dela, escreve o nome dele no livro da vida, para que conste isso no dia do juízo. Para que quando forem abertos os livros, esteja registrado que hoje esta pessoa entregou a vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão ao Senhor. E para que o nome dela também esteja registrado no livro da vida, o livro do Cordeiro. Muito obrigado a Deus por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.